Qual o momento certo para fazer um estágio? E quando é possível ser um trainee? Que diferença existe entre as duas oportunidades e como deve ser a postura da empresa e do estudante ou empregado? São questões que geram muitas dúvidas e é por isso que nós convidamos a coordenadora do curso de MBA em Gestão de Pessoas da UNA, professora Joseli Laviola. Bom dia. Bom dia. Qual é a diferença, entre estagiários e trainees? O estagiário, ele é predominantemente um estudante, onde ele tem a oportunidade de conciliar a teoria acadêmica com a prática dentro da instituição. O trainee ele pode estar nos 2 últimos períodos ou recém-formado. Então, a entrega esperada do estagiário é uma entrega menor que a entrega esperada do trainee. Do trainee, que já é um profissional formado. Entende-se isso. Vamos começar falando então dos estagiários, porque o estágio vem primeiro. Qual é o momento de procurar um estágio? É importante que a pessoa passe por esse momento, Sim, é imprescindível. O estágio, ele gera um diferencial competitivo. Você tem um estágio obrigatório, vinculado à grade acadêmica, e você tem um estágio opcional. O que o estágio gera? Ele gera a oportunidade não só da aplicação prática da teoria, mas do contato com outras pessoas. Você vai vivenciar a liderança, você vai vivenciar trabalho em equipe, você vai vivenciar as relações de poder, você vai vivenciar a pressão que o cliente gera sobre a empresa. Então, o estágio ele é imprescindível. Qual o melhor momento? Defendemos que seja no meio do curso. Por quê? Porque no primeiro período, no primeiro instante que o acadêmico entra, ele precisa vivenciar a academia. Os movimentos estudantis, a biblioteca, o que a instituição oferece. A partir daí, já tendo dominado tudo que ele tem de apoio internamente, ele parte para o mercado de trabalho com mais segurança, com mais estabilidade. Agora, como deve ser essa relação entre estagiários e empresa? Porque muitos estagiários dizem assim, poxa, eu sou estagiário, mas eu faço a mesma função, eu exerço a mesma função daquele profissional e ganho menos, Como deve ser essa relação? Isso é uma disfunção. Quando uma instituição busca o estagiário, ela também precisa estar preparada para acompanhar o desenvolvimento deste profissional. Você usar o estagiário como mão de obra barata é realmente uma coisa inconcebível. Então, o sentimento do estagiário é esse. E ele pode reclamar quando isso acontece? Ele deve reclamar. A relação empregado-empresa deve ser sempre uma relação de muita transparência. Ele corre o risco de perder aquele estágio? Ele corre o risco de perder aquele estágio. Mas ele deve lutar pelo aprendizado dele. Não por salário. Por quê? Porque o estágio prevê uma ajuda de custo. E ele não é funcionário daquela instituição. Agora, os trainees, qual é a vantagem de entrar numa empresa como trainee e não como funcionário já comum como os outros? A vantagem de ser trainee é que você ainda é um aprendiz. Você é visto como um aprendiz e você começa pelo início de uma carreira. Então, esse ser aprendiz pressupõe que você vai entregar algo, entregar um resultado, mas com o benefício de poder errar, de poder perguntar com mais facilidade do que o profissional júnior, pleno ou sênior. E levar novidades para a empresa também, esse é o lado positivo, para a empresa. No que se refere ao âmbito empresarial, o profissional jovem, tanto o estagiário quanto o trainee, ele oxigena a dinâmica organizacional. E ele leva o empregado da empresa a capacitar substitutos. Então, você cria um movimento de capacitação interna. E esse início de ano é um bom momento, para procurar estágio, para procurar oportunidade como trainee. Todo início de ano é o início de busca, e nós estamos vivendo um momento de reaquecimento da economia, e muitas empresas já estão procurando esses profissionais. Então, eu aconselho que todos se inscrevam. Procurem, Muito obrigada pela sua participação aqui, um ótimo dia. Prazer.